Oi, oi. Pergunta lá no grupo, Júlio. Pergunta lá no grupo, você já mandou limpar a casa. Hã? Bora. Contando com a presença da maioria dos senhores vereadores e com a graça de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária de hoje e convido a vereadora Irene Kozak do Bonfim para conduzir a oração do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido o diretor-geral para secretariar-me como ad hoc e realizar a leitura da ata da sessão anterior. Ata eletrônica da 22ª sessão ordinária em 8/7/2025, com a presença unânime dos senhores vereadores. Matéria de expediente, indicação 118/2025, aos senhores Mael Veloso dos Santos, secretário de Serviços Públicos, sobre distribuição de cascalho na mangueira de propriedade do senhor Neide Maicon. Autoria, vereador Flávio César Onesco. Indicação 119/2025, aos senhores Mael Veloso dos Santos, sobre distribuição de cascalho na estrada da mangueira da propriedade da senhora Elza Mineiros, na comunidade do Cancã do Meio. Autoria, vereador Flávio César Onesco. Indicação 120/2025, aos senhores Mael Veloso dos Santos, sobre reparos na cabeceira da ponte do Rio das Barras, próximo ao distrito do Alto São João. Autoria, vereador João Altair Albert Júnior. Requerimento 141/2025, requer encaminhamento de ofício à excelentíssima senhora Maria Perota Bento Gonçalves, prefeita municipal, para que entre em contato com o diretor Éder Rogério Stella, do Instituto Água e Terra, o IET, solicitando a possibilidade de doação de um veículo tipo caminhonete usada de propriedade do Instituto para ser destinado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do município de Roncador. Autoria, vereador Ginaldo Ruba. Requerimento 142/2025, requer encaminhamento de ofício ao senhor Éder Rogério Stella, diretor do IET, solicitando a possibilidade de doação de um veículo usado tipo caminhonete de propriedade do Instituto para ser destinado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Autoria, vereador Ginaldo Ruba. Requerimento 143/2025, requer encaminhamento de ofício ao excelentíssimo senhor soldado Adriano José, deputado estadual, solicitando recursos no valor de R$100 mil para a construção de um campo de futebol suíço na comunidade do Cancã, na Associação Dois Vizinhos. Autoria, vereadora Irene Kozak do Bonfim. Requerimento 144/2025, requer encaminhamento do ofício ao excelentíssimo senhor Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, solicitando a aquisição de um micro-ônibus para ser destinado ao município de Roncador. Autoria, vereadora Irene Kozak do Bonfim. Requerimento 145/2025, requer que seja encaminhado ofício em nome da Câmara Municipal a jovem Heloísa Pontes, enaltecendo e parabenizando pela excelente classificação e desempenho obtidos no concurso de Miss Paraná, representando o município de Roncador. Autoria, vereadora Adriana de Freitas. Requerimento 146/2025, requer encaminhamento do ofício à excelentíssima senhora Maria Perota Bento Gonçalves, prefeita municipal, e a ilustríssima senhora Rosângela Aparecida dos Santos, secretária de Educação,
solicitando que sejam intensificadas campanhas educativas de separação de lixo nas escolas municipais do município de Roncador. Autoria, vereador Sebastião Aparecido de Lima. Requerimento 147/2025, requer que seja encaminhado ofício a Excelentíssima Senhora Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal, e a Senhora Luana Tamara da Silva, Diretora de Planejamento, solicitando melhorias na iluminação pública do Distrito do Alto São João. Autoria, vereador Sebastião Aparecido de Lima. Requerimento 148/2025, requer encaminhamento de ofício a Excelentíssima Senhora Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal, e a Senhora Luana Tamara da Silva, Diretora de Planejamento, solicitando revitalização do campinho na entrada do Distrito Alto São João, com a construção de parquinho para as crianças, pista de caminhada, instalação de mesas e bancos de cimento, construção de alambrado, jardinagem e melhorias na iluminação. Autoria, vereador Sebastião Aparecido de Lima. Requerimento 151/2025, requer encaminhamento de ofício a Excelentíssima Senhora Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal, solicitando informações sobre a arrecadação, despesas e saldo da COSIP, contribuição para custeio de iluminação pública. Autoria, vereador Genaro Ruba. Requerimento 152/2025, requer encaminhamento do ofício em nome da Câmara Municipal aos jovens de Roncador participantes do programa Intercâmbio Internacional Ganhando o Mundo. Adriano Martins de Souza Júnior, representando o Colégio Estadual Ulisses Guimarães, e Adriana Rafaela Kulsk Lazzarini, representante do Colégio Estadual General Carneiro. Autoria, vereadora Adriana de Freitas. Requerimento 153/2025, requer encaminhamento ofício a Excelentíssima Senhora Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal, e a Senhora Luana Tamara da Silva, Diretora de Planejamento, solicitando que seja realizado estudo com projeto e orçamento para verificar a possibilidade de cobertura asfáltica da estrada do Rio Macaco. Autoria, vereadora Eliane Cosque do Bonfim. Requerimento 154/2025, requer encaminhamento de ofício a Excelentíssima Senhora Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal, e a Ilustríssima Senhora Rosemary Maibuc, Secretária de Assistência Social, solicitando que seja desenvolvido e ministrado cursos de oratória, de liderança e de empreendedorismo para as mulheres do Distrito do Alto São João. Autoria, vereador Sebastião Aparecido de Lima. Requerimento 155/2025, requer encaminhamento de ofício a Excelentíssima Senhora Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal, e o Ilustríssimo Senhor Oswaldo Laveso, Secretário de Agricultura, solicitando que entre em contato com o Senar, a fim de viabilizar cursos da mulher atual, dentro do qual estão inseridos vários cursos como empreendedorismo, corte de cabelo, corte de costura, bordado em chinelos, entre outros. Autoria, vereador Sebastião Aparecido de Lima. Requerimento 156/2025, requer encaminhamento de ofício a Excelentíssima Senhora Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal, e a Ilustríssima Senhora Rosemary Maibuc, Secretária de Assistência Social, solicitando que seja realizado, através da Secretaria de Assistência Social do município, cursos de costura industrial para capacitar pessoas da comunidade com o objetivo de ampliar as vagas da indústria de costura existente no Distrito Alto São João. Autoria, vereador Sebastião Aparecido de Lima. Requerimento 158/2025, requer encaminhamento do ofício a Excelentíssima Senhora Rosângela Aparecida dos Santos, Secretária de Educação e Cultura, solicitando que seja readequado o espaço do refeitório da creche Isidório Puritz, construindo um refeitório fechado no local. Autoria, vereadora Marilza Dias Assis Ferreira. Requerimento 159/2025, requer que seja encaminhado ao ofício a Excelentíssima Senhora Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal, solicitando que seja verificada a possibilidade de inclusão de adicional de insalubridade aos proventos do servidor Domiciano Ferreira da Silva, ocupando o cargo de coordenador de programas agropecuários, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Autoria, vereador Flávio César Onesco. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei do Executivo, número 15/2025, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar acordo judicial com servidores municipais, Adalberto Dobbins e outros 384, no processo referente ao pagamento de valores retroativos de reajuste salarial dos exercícios 2009 e 2010, na forma de deliberação da Assembleia realizada no dia 25/6/2025 e da outras providências. O projeto teve votação simbólica, 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e abstenção, sendo aprovado em primeiro turno de discussão e votação. Moção número 3 de 2025, moção de aplausos a vereadora Adriana de Freitas, que apresenta e subscreve, propõe à mesa, ouvido ao plenário, que seja encaminhada a moção de aplauso e reconhecimento ao Rotary Clube de Roncador pelos relevantes serviços prestados durante os quase 40 anos de história,
sendo um pilar de apoio, solidariedade e de desenvolvimento comunitário em nosso município. A leitura do documento foi realizada na íntegra. O documento teve votação simbólica, obtendo 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário nem abstenção, sendo aprovado em turno único de discussão e votação. Oradores das explicações pessoais: Genauro Ruba, Marilza Dias Assis Ferreira, Flávio César Anisco, Irene Cosig de Bonfim, João Altair Albert Júnior, Sebastião Aparecido de Lima, Antônio Martins e Adriana de Freitas. Considerações finais. E não havendo nada mais a tratar, o presidente agradeceu a Deus pela direção dos trabalhos, a todos que estiveram presentes nessa Casa de Leis, aos internautas que acompanharam pelas mídias sociais, e declarou encerrada a sessão ordinária de 8/7/2025, desejando boa noite a todos. Ata número 25 de 2025 entra em discussão. Em votação. Senhores vereadores, senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Ata número 25 de 2025 é aprovada pelos senhores vereadores e vereadoras presentes. Pauta da 4ª sessão extraordinária em 16/7/2025. Matérias de expediente. Projeto de lei complementar número 14/2025 altera a Lei Municipal número 929/2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Roncador, cria a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Inovação, remaneja o Departamento da Indústria e Comércio da atual Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento, bem como cargos que a compõem para a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Inovação e da outras providências. E projeto de lei do Executivo número 17/2025 dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências, o PPA. Os projetos têm apresentação e encaminhamento às comissões. Projeto de lei complementar número 14 de 2025 e projeto de lei número 17 de 2025 será encaminhado às comissões para os seus pareceres. Matérias da ordem do dia. Emenda substitutiva número 3 de 2025 ao projeto de lei do Executivo número 9 de 2025, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2026 e da outras providências. Leitura na íntegra, turno único de discussão e votação. Emenda substitutiva 3 de 2025 ao projeto de lei do Executivo número 9 de 2025, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2026 e da outras providências. Ficam substituídos todos os anexos e metas fiscais do projeto de lei do Executivo Municipal número 9 de 2025, conforme documentos em anexo. Edifício da Prefeitura Municipal de Roncador, Estado do Paraná, em 15 de julho de 2025. Justificativa. A presente propositura tem por finalidade ajustar os devidos anexos ao projeto de lei, em decorrência da necessidade de compatibilizar as leis orçamentárias. Foi proposto pelo Poder Executivo emenda à lei orgânica, a qual foi aprovada e promulgada. Por conta disso, foi necessária a substituição dos anexos da LDO para o ano 2026, os quais foram elaborados em compatibilidade com o PPA do quadriênio 2026 e 2029. A emenda tem a finalidade de formalizar o projeto de lei em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno da Câmara Municipal, para possibilitar sua tramitação legal na Câmara Municipal. Os autores. Emenda substitutiva número 3 de 2025 entra em discussão. Em votação. Senhores vereadores e vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras presentes. Projeto de lei do Executivo, no 9 de 2025, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2026 e da outras providências, a LDO 2026. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno. A senhora Marília Perota Bento Gonçalves faz saber que a Câmara Municipal de Roncador, Estado do Paraná, aprovará e eu, Prefeita Municipal, sancionarei a seguinte lei. Artigo 1º.
nos termos da Constituição Federal, artigo 165, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e da Lei Orgânica do Município de Roncador, ficam estabelecidas diretrizes orçamentárias relativas ao exercício financeiro 2026, compreendendo as metas e prioridades da administração pública municipal, a organização e a estrutura dos orçamentos, as diretrizes específicas para o Poder Legislativo, as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações, as disposições sobre as alterações de legislação tributária do município, as disposições finais. Integram esta lei os seguintes anexos. Anexo de metas fiscais composto de demonstrativo de metas anuais, demonstrativo de avaliação de cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, demonstrativo de metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores, demonstrativo de evolução do patrimônio líquido, demonstrativo de origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, demonstrativo de estimativa e compensação de renúncia de receitas, demonstrativo de margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Anexo de riscos fiscais, contendo o demonstrativo de riscos fiscais e providências. Anexo de metas e prioridades. Artigo 2º. As metas e prioridades da administração municipal para o exercício financeiro de 2026 estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual 2026-2029, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1º. O projeto de lei orçamentária anual será elaborado em consonância com as metas e prioridades estabelecidas na forma do caput desse artigo. Parágrafo 2º. Na destinação dos recursos e ações constantes do projeto de lei orçamentária, serão adotados os critérios estabelecidos em lei específica ou no Plano Plurianual, PPA. Artigo 3º. O orçamento fiscal estimará as receitas e fixará as despesas dos poderes legislativo e executivo, bem como seus órgãos, fundos municipais, de modo a evidenciar as políticas e programas do governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade, da exclusividade, da publicidade e da legalidade. Artigo 4º. Será garantida a destinação de recursos orçamentários para a oferta de programas públicos de atendimento à infância e adolescência do município, conforme disposto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e suas alterações, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 5º. A lei orçamentária obedecerá na fixação da despesa e na estimativa da receita os princípios de prioridade de investimento nas áreas sociais, austeridade na gestão de recursos públicos, modernização na ação governamental, equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária. Parágrafo único. A discriminação da despesa quanto à sua natureza far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação. Artigo 6º. A lei orçamentária compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento. Artigo 7º. O projeto de lei orçamentária do município de Roncador relativo ao exercício 2026... Tá? Artigo 7º. O projeto de lei orçamentária do município de Roncador relativo ao exercício 2026 deverá obedecer os princípios de justiça social, de controle social, da transparência, na elaboração e execução do orçamento e da economicidade, observados os seguintes. O princípio da justiça social implica assegurar, na elaboração e na execução do orçamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões da cidade, bem como combater a exclusão social. O princípio de controle social implica assegurar a todos os cidadãos a participação no acompanhamento do orçamento. O princípio da transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos municípios às informações relativas ao orçamento. O princípio da economicidade implica na relação custo-benefício, ou seja, na eficiência dos atos da despesa, que conduz à própria eficiência da atividade administrativa. Artigo 8º. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, a realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação em vigor, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor,
abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do orçamento total das despesas nos termos da legislação vigente. Fica também autorizado e não será computado para efeito do limite fixado no item 3 deste artigo a abertura de créditos suplementares pelo valor do provável excesso de arrecadação sob a previsão orçamentária e por superávit financeiro oriundos de fontes de exercícios anteriores. Fica autorizado a abertura de créditos adicionais suplementares utilizando como fontes de recurso os previstos no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 64, mediante ocorrência de excesso real ou tendência de excesso de arrecadação nas respectivas fontes de recursos vinculados, não sendo computados para fim de limite de autorização constantes no artigo 3 deste artigo, no item 3 deste artigo. Fica autorizado a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal e encargos de uma para outra unidade orçamentária, conforme o artigo 66 da Lei 4.320 de 64, em seu parágrafo único, não sendo computadas para fins de limite de autorização constantes no item 3 deste artigo. Artigo 9º. Não sendo devolvido ao Poder Executivo o parágrafo de lei orçamentária até o mês de agosto do exercício 2026, fica esse autorizado a realizar a proposta orçamentária na forma original até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. Parágrafo 1º. Para atender o disposto da lei orçamentária nº 101 de 2000, o Poder Executivo se incumbirá de estabelecer programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso, publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações. O Poder Executivo emitirá, ao final de cada semestre, relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais em audiência pública perante a Câmara de Vereadores. Os planos, lei de diretrizes orçamentárias, orçamentos, prestação de contas, pareceres do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, serão amplamente divulgados, inclusive na internet, e ficarão à disposição da comunidade. O desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de transferência ou de comum acordo entre os poderes. Artigo 10. As despesas com pessoal e encargos não poderão exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da Receita Corrente Líquida. Artigo 11. A despesa total com pessoal não ultrapassará em percentual da Receita Corrente Líquida os limites definidos na forma do artigo 20 da LRF. Artigo 12. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas constantes nesta lei, podendo, na medida das necessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos de outras esferas do governo ou mesmo próprios. Artigo 13. O município poderá conceder ajuda financeira prevista na lei orçamentária a título de subvenções sociais a entidades sem fins lucrativos de atividades de natureza continuada que preencham as seguintes condições. Sejam de atendimento direto ao público, em funções compatíveis com as de responsabilidade do município. Associações, cooperativas, organizações não governamentais, organizações da sociedade civil e de interesse público e ou organizações sociais, que se achem em dia quanto ao pagamento de tributos devidos a esse transferidor. Os repasses serão efetivados através de convênio ou termo de parceria de acordo com a Lei número 8.666, de 93, e a Lei Federal número 101/2000. Parágrafo 2º. Para habilitar ao recebimento das subvenções sociais, a entidade deverá apresentar declaração de funcionamento regular no último ano, emitida no exercício 2026, e comprovante de mandato de sua diretoria. Parágrafo 3º. A municipalidade deverá, ao firmar convênio ou termo de parceria, observar o que estabelece a Lei Federal número 13.019/2014, de 31 de julho de 2014. Parágrafo 4º. As entidades beneficiadas nos termos deste artigo prestarão contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná com a Resolução 28/2011 e Instrução Normativa 061/2011 do TCE Paraná, ficando proibido o novo repasse caso tenha prestação de contas pendentes. Artigo 14. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberem os recursos em consonância com o plano de trabalho. Artigo 15.
O município poderá conceder incentivos fiscais ao desenvolvimento de atividades na área social, industrial, cultural e de esportes mediante leis específicas. O Executivo Municipal poderá ainda conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda ou beneficiar contribuintes integrantes das classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da Receita e ser objetos de estudo do seu impacto orçamento e financeiro no exercício em que se iniciar sua vigência nos 2 anos e nos 2 subsequentes. Artigo 17. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo compor-se-á de mensagem, projeto de lei orçamentária, tabelas explicativas de receita e despesa dos 3 últimos exercícios. Artigo 18. Integrará a lei orçamentária anual, sumário geral de receitas por fonte e despesa por funções do governo, sumário geral de receita e despesa por categorias econômicas, sumário de receitas por fontes e respectiva legislação, quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Artigo 19. O Poder Executivo enviará até 30 de setembro de 2024 o projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção e demais providências. Artigo 20. Constarão da proposta orçamentária do município demonstrativos discriminando a totalidade das receitas e das despesas das entidades da administração direta e indireta. Artigo 21. O projeto de lei orçamentária anual poderá conter atualização dos anexos e das metas fixadas nesta Lei de Diretrizes Orçamentárias, visto o cenário incerto ocasionado pela emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19. Artigo 22. É vedada a inclusão na lei orçamentária de recursos do município para custeio de despesas de competência de outras esferas do governo, salvo as autorizadas em lei e convênio. Artigo 23. Caso os valores previstos nesta lei se apresentarem defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados os valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada. Artigo 24. A lei orçamentária conterá reserva de contingência do Poder Executivo e demais órgãos da administração direta, que será equivalente a no máximo 1% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária 2026 e poderá ser destinada à abertura de créditos adicionais, atender passivos contingentes, cobertura de outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo único. Caso não seja necessária a utilização de reserva de contingência para sua finalidade, no todo ou em parte, até o mês de agosto, o saldo remanescente poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais. Artigo 25. As despesas dos fundos devidamente criados farão parte do orçamento geral do município na forma de unidades orçamentárias, atendendo o princípio da economicidade e simplificação das contas públicas. Parágrafo único. Os demais fundos criados eventualmente no decorrer do exercício da mesma forma do artigo anterior farão parte do orçamento geral do município na forma da unidade. Artigo 26. Na elaboração da proposta orçamentária para 2026, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Artigo 27. A mensagem de encaminhamento da proposta orçamentária de que trata o artigo 22, parágrafo único, inciso 1 da Lei nº 4.320, de 1964, conterá todos os anexos exigidos na legislação pertinente. Artigo 28. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal, e dependerá de autorização em lei específica. Artigo 1, parágrafo único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas na forma do artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal. Artigo 29. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão, no exercício de 2026, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, realizar concurso público, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da LRF. Parágrafo único.
Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na Lei de Orçamento para o exercício 2026. Artigo 30. Nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente justificado pelas autoridades competentes, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20, inciso 3 da LRF. Artigo 31. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos: eliminação de vantagens concedidas a servidores, eliminação das despesas com horas extras, exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão, demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Artigo 32. O total de despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores, não poderá ultrapassar o percentual relativo ao somatório da receita tributária com as transferências previstas no artigo 153, 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, em conformidade com as emendas constitucionais número 25 de 2000 e 58 de 2009. Parágrafo 1º. O duodécimo devido ao Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, sob pena de crime de responsabilidade do prefeito, conforme disposto no artigo 29, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A despesa total com folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos vereadores, não poderá ultrapassar a 70% da sua receita, de acordo com o estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal, e conforme disposto na Lei Orgânica do Município. Artigo 33. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para fins de consolidação até dia 31 de julho do corrente exercício, observadas as disposições desta lei. Artigo 34. Ocorrendo alterações na legislação tributária em vigor, decorrente da lei aprovada até o término deste exercício, que impliquem acréscimo em relação à estimativa de receita constante do projeto de lei orçamentário, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução orçamentária. Artigo 35. Os tributos poderão ser corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pelo IGP, IGPM/FGV, ou outro indexador que venha substituí-lo. Artigo 36. Na previsão da receita para o exercício 2026, serão observados os incentivos e os benefícios fiscais estabelecidos em leis municipais, se atendidas às exigências do artigo 14 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Artigo 37. Os projetos de lei de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral, de alteração de alíquotas ou de modificação de base de cálculo que impliquem redução discriminada de tributos e contribuições e outros benefícios que correspondem ao tratamento diferenciado, deverão atender ao disposto do artigo 14 da Lei Complementar nº 101 de 2000, devendo ser instruídos com demonstrativo, evidenciando que não serão afetadas as metas de resultado nominal e primário. Artigo 38. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito de disposto no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Das disposições finais, artigo 39, serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso do pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria. Artigo 40. Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 41. O Executivo Municipal fica autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual, através de seus órgãos de administração direta ou indireta, para a realização de investimentos, despesas de consumo ou serviços de competência ou não do município. Artigo 42. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o anexo de metas e prioridades dos orçamentos compreendendo a LOA, a LDO e o PPA, sempre que houver necessidades por decreto do Executivo Municipal, até o limite previsto no caput do artigo 8º desta lei,
para fins de atender a lei complementar número 101 de 2000, no que tange ao seu aspecto de planejamento. Artigo 43. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o disposto no inciso do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal de 88, será efetivada mediante decreto do Poder Executivo. Artigo 44. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a proceder à abertura de seus créditos adicionais suplementares, através de decreto, até os limites de 30% estabelecidos nesta lei, servindo como recurso para tais suplementações somente o cancelamento de dotações do seu próprio orçamento. Artigo 45. Fica o Poder Executivo autorizado a efetivar premiação em espécie ou bens por ocasião de realização de eventos no município, obedecendo ao cronograma de eventos previstos em lei. Artigo 46. A administração da dívida pública municipal tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. Parágrafo 1º. Deverão ser garantidos na lei orçamentária os recursos necessários para o pagamento da dívida. Parágrafo 2º. O município subordinar-se-á às normas estabelecidas em resolução do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto do artigo 52, incisos 6 e 9 da Constituição Federal. Artigo 47. A lei orçamentária para o exercício 2026 somente incluirá dotações para o pagamento de precatórios cujos processos contenham pelo menos um dos seguintes documentos: certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução no todo ou da parte não embargada e certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos respectivos cálculos. Artigo 48. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará à Secretaria Municipal da Fazenda até 15 de julho do corrente exercício a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários inscritos até 1º de julho de 2025 a serem incluídos na proposta orçamentária 2026, especificando número e data de ajuizamento da ação originária, número do precatório, tipo da causa de acordo com a origem de despesa, enquadramento alimentar ou não alimentar, data de atuação do precatório, nome do beneficiário, valor do precatório a ser pago, atualizado conforme determina o artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional número 62 de 2009. Data do trânsito em julgado, número da vara e comarca de origem, e cópia do ofício requisitório no caso de precatórios trabalhistas e cópia da requisição de pagamento no caso da ação civil. Parágrafo único. A forma de pagamento e atualização monetária dos precatórios das parcelas resultantes observarão, no exercício 2026, os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, conforme disposto no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, na emenda constitucional número 62 de 2009 e no decreto número 213 de 2010. Artigo 49. O pagamento das obrigações de pequeno valor de que trata o artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional número 20 de 15 de dezembro de 1998, pela emenda constitucional número 62 de 9 de dezembro de 2009, sujeitar-se-á ao disposto na lei número 11.467 de 2011. Artigo 50. A lei orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por intermédio de consórcios públicos, conforme a regulamentação fixada pela lei federal. Artigo 51. A administração pública municipal poderá destinar recursos para aquisição de materiais de distribuição gratuita destinado a atender despesas com aquisição de materiais tais como livros didáticos, alimentos e outros materiais que possam ser distribuídos gratuitamente. Artigo 52. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual só serão admitidas desde que sejam compatíveis com a presente lei, indiquem os recursos necessários admitidos apenas os provenientes da anulação de despesa, excluídas que incidam sobre dotações para o pessoal e seus encargos, serviços da dívida, transferência da União, convênios, operações de crédito, contratos, acordos, ajustes e instrumentos similares, desde que vinculados à programação específica. Despesas referentes a vinculações constitucionais sejam relacionadas à correção de erros ou omissões aos dispositivos do texto do projeto de lei.
necessárias ao cumprimento das emendas impositivas no artigo 166, parágrafo 9º da Constituição Federal, aprovadas até o limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior, ao encaminhamento do projeto pelo Poder Executivo, sendo que metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde, ficando autorizado o prefeito municipal a criar reserva de contingência ou remanejar a programação orçamentária para o cumprimento do orçamento impositivo. Artigo 53. Somente serão inscritos em restos a pagar as despesas empenhadas e efetivamente liquidadas até 31 de dezembro, se ocorrer o saldo de disponibilidade financeira para saldá-las. Parágrafo único. Para fins do disposto nesse artigo, consideram-se realizadas as despesas em que a contraprestação em bens, serviços e obras tenha efetivamente ocorrido no exercício, que estejam devidamente amparadas por títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, conforme estabelecido no artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 54. Poderão ser destinados recursos públicos para auxílio às famílias carentes residentes no município, cuja renda familiar não ultrapasse 3 salários mínimos para as famílias que não possuem casa própria e 2 salários mínimos para aquelas que possuem casa própria, tais como remédios, passagens, cestas básicas, funerais, agasalhos, construção de banheiros sanitários e reformas de moradias. Parágrafo único. Compete à Divisão de Assistência Social proceder ao cadastro e triagem das famílias a serem beneficiadas com os auxílios previstos no caput deste artigo. Artigo 55. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo Municipal João Tales Mendes, em 15 de abril de 2025. Assinatura Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Não adianta, né? Projeto de Lei do Executivo, número 9 de 2025, entra em discussão. Pode falar. Senhora, Tá na live. senhores vereadores, isso que eu estou falando para vocês sentirem o quanto que nós, digamos, porque eu também sou vereador, é importante nessa luta aí pela melhoria do município. E também como é importante a gente ser parceiro parceiro, digamos assim, na hora certa, com o pessoal do executivo, com a prefeita, com sua equipe, porque tudo passa por aqui. E essa lei do orçamento, diretriz do orçamento aí, vocês veem como é tão importante que nós não votar, nós não aprovar, a prefeitura ou a prefeita não pode fazer nada, fica engessada aí a prefeitura por um ano aí, parado sem a prefeita fazer nada. Então, para aqueles que querem se candidatar, querem ser vereador, eles têm que ter a noção de quanto que eles vão ser importantes para ter a consciência de votar as coisas certas. E as coisas que não é certo também a gente tem que estudar para depois ver que é viável votar ou não é viável. Esse que nós estamos votando hoje, essa é a lei de diretriz orçamentária, é muito importante, tanto para o município, tanto para os que moram no município, tanto para a prefeita poder desenvolver seu trabalho com qualidade e com consciência de tudo que ela tem que fazer. Agora tem uns também que pode ver, 70 milhões aí o orçamento. Esse aí dá para a prefeita fazer tantas coisas. Dá para fazer, mas tem que ver os gastos também. Porque só a folha de pagamento aí vai engessar para mais ou menos 47% do orçamento. Folha de pagamento dos funcionalismo público. E depois tem as dívidas que está pagando, de 2009, por aí, que já tem 1 milhão aí, que já tem que pagar agora nos próximos. E os demais que estão em precatório, que ela vem pagando desde que ocupou o cargo da prefeitura. E depois tem aí fundo de previdência, tem os demais gastos aí que a gente for citar aqui, vai passar dos 60%, 70% do orçamento. Isso é muito importante que nós estamos votando hoje aí, numa sessão extraordinária, para que possa desenvolver o trabalho aí do município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Martins. Continua em discussão. Para contribuir com o debate, eu quero
Faço minhas palavras do vereador Martins, muito bem colocada agora. Estamos aí, senhores vereadores, senhoras vereadoras, na iminência do recesso parlamentar, né, conforme determina o nosso regimento interno. Estamos aí discutindo e votando um projeto de tão grande importância que é esse projeto que estamos votando hoje. Então, dizer para a população que nele está dizendo o que será feito aqui a partir do ano que vem, pelo Executivo do município de Roncador, né? Aqui está as políticas públicas que cada secretário vai desenvolver nas suas pastas que vão beneficiar a vida da população de Roncador, né? Então, cada centavo. Então, 70 milhões o orçamento. Dá para transformar o município. Cada centavo desse dinheiro do povo já está pré-determinado no que será gasto neste projeto. Além do plano plurianual, que está ali as propostas, os pedidos e os desejos da comunidade, da população, aqui está a lei que vai dizer no que será gasto, tanto na saúde, na educação, na agricultura, no meio ambiente, nas obrigações patronais, conforme disse o vereador Martins, né, nas dívidas herdadas e fundadas, né, pelos gestões anteriores. Então, nós estamos aqui votando um dos projetos de grande importância, se não o maior do município, que é o recurso onde a prefeita vai executar. Quero aproveitar para agradecer vocês pela disponibilidade de estar aqui na iminência. Na semana que vem teremos ainda mais algumas sessões para finalizarmos, mas é pelo bem da população, isso é importante. Continua em discussão. Em votação, senhores vereadores e as senhoras vereadoras que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 9 de 2025, aprovado por unanimidade dos vereadores e vereadoras presentes em primeiro turno. Antes de finalizar, gostaria de convocar senhores vereadores e senhoras vereadoras para, na próxima terça-feira, no mesmo horário, nós estamos mais uma vez reunidos para dar continuidade na votação desses projetos e outros que estão aqui aguardando, né, as votações. No dia 22. Pode ser? Muito bem. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a Deus pela direção dos trabalhos, a todos que se fizeram presente nessa Casa de Leis, aos internautas que nos acompanharam virtualmente, os nossos trabalhos. Declaro encerrada a sessão extraordinária de hoje.